nossos cumprimentos a todos e votos de muita paz. Nós vamos nos lembrar que há 15 dias atrás, nós continuamos o estudo daquele livro que estamos vendo, Os Mensageiros, do Espírito André Luiz, e a psicografia do Chico Xavier. Então, nesse capítulo 9 que vimos, eles são expostos nesse capítulo vários médiuns que foram bem preparados antes de reencarnar e que não cumpriram aquelas tarefas que foram a eles colocadas por invigilância deles mesmos. E agora nós vamos ver o capítulo 10, que é um outro espírito que está relatando. Então, aqui o capítulo é a experiência de Joel. Vamos lá. Afastando-nos para um canto do salão, acompanhei Vicente, que se dirigiu a um velhote de fisionomia simpática. Então, meu caro Joel, como vai? Perguntou atencioso. O interpelado teve uma expressão melancólica e informou. Graças à bondade divina, sinto-me bastante melhorado. Tenho ido diariamente às aplicações magnéticas dos gabinetes de socorro aqui no auxílio e estou mais forte. E aí o Vicente vai perguntar, cederam as vertigens? Ele, agora são mais espaçadas e quando surgem não me afligem o coração com tanta intensidade. Então, o espírito ele andava, mesmo no plano espiritual, no auxílio, onde ele estava, ele ainda sentia tonturas, vertigens, né? E que elas estavam sendo mais espaçadas. Então, nesse instante, Vicente descansou os olhos muito lúcidos nos meus e disse sorrindo. Aí ele vai dizer para André Luiz: Joel também andou nos círculos carnais em tarefa mediúnica e pode contar experiência muito interessante. Um novo amigo, que me parecia um enfermo em princípios de convalescença, esboçou melancólico sorriso e falou: Fiz minha tentativa na terra, mas fracassei. A luta não era pequena e fui fraco demais. Então, a história do Joel vai ser muito parecida com todas as outras de médiuns que foram preparados aqui na Terra, foram preparados no plano espiritual, antes de reencarnarem aqui na Terra. E quando vieram para cá, eles faliram, eles erraram. Então, ele vai falar aqui. O que mais me impressiona no caso dele, porém, interpôs Vicente em tom fraterno, é a moléstia que o acompanhou até aqui e persiste ainda agora. Joel atravessou as regiões inferiores com dificuldades extrema, após demorar-se por muito tempo, voltando ao Ministério do Auxílio, perseguido de alucinações estranhas relativamente ao pretérito. Então, o Vicente está dizendo, mais ou menos, que ele foi preparado, que ele faliu na terra, e quando ele voltou, ele teve, assim, muito tempo de sofrimento nas regiões inferiores. E mesmo assim, acolhido agora no Ministério do Auxílio, ele continua em tratamento e sentindo, como dissemos, as vertigens da mesma maneira. E tudo isso, diz ele, relativamente ao passado. E aí André Luiz vai falar ao passado? Ele fica surpreendido. Sim, esclareceu Joel humilde. Minha tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada. E quando me comprometi à execução do serviço, fui ao Ministério do Esclarecimento, onde me aplicaram tratamento especial que me aguçou as percepções. Necessitava condições sutis para o desempenho dos meus futuros deveres. Assistentes amigos desdobraram-se em obséquios por me favorecerem e parti para a terra com todos os requisitos indispensáveis ao êxito de minhas obrigações. Infelizmente, porém, então, como todos os outros, ele foi preparado
e ele necessitava de percepções mais aguçadas, mais apuradas para a tarefa que ele iria desenvolver aqui na Terra. E aí, como ele estava dizendo, infelizmente, ele também fracassou. Mas por quê? Indaga André Luiz. Perdeu as realizações? Então, só em virtude da sensibilidade adquirida? Quer dizer, o André Luiz está dizendo, então, ele se perdeu por causa dessa sensibilidade que foi adquirida, maior, mais aguçada? E o Joel sorriu e disse: não perdi pela sensibilidade que me acompanhou, mas pelo seu mau uso. Que diz? Tornei admirado. O meu amigo compreenderá sem dificuldades. Imagine que, com um cabedal dessa natureza, ao invés de auxiliar os outros, perdi-me a mim mesmo. É que, segundo concluo agora, Deus concede a sensibilidade apurada como uma espécie de lente poderosa, que o proprietário dessa lente poderosa ele deve usar para definir roteiros, fixar perigos e vantagens do caminho, localizar obstáculos comuns, ajudando ao próximo e a si mesmo. Procedi, porém, ao inverso de tudo isso. Não utilizei a lente maravilhosa no mistério justo, quer dizer, aquela lente mais apurada foi dada a ele e ele não a utilizou no trabalho justo. Deixando-me empolgar pela curiosidade doentia, apliquei-a tão somente para dilatar minhas sensações. No quadro dos meus trabalhos mediúnicos estava a recordação de existências passadas, como expressão indispensável ao serviço de esclarecimento coletivo e benefício aos semelhantes, que me foram concedido realizar. Mas existe uma ciência de recordar que não respeitei como devia. Então foi dado toda aquela sensibilidade maior, aquela recordação de existências passadas, tudo isso para que ele pudesse esclarecer, preparar um caminho melhor para o próximo, seria tarefa dele. Então continua, interrompendo um instante a narrativa, aguçava-me o desejo de conhecer-lhe a experiência pessoal até o fim. Em seguida, continuou no mesmo diapasão. Ao primeiro chamado da esfera superior, acorri apressado. Então, deve ter sido mais ou menos naquela época que existe aquele chamado para todo médium, né? Sentia intuitivamente a vívida lembrança de minhas promessas em nosso lar. Tinha o coração repleto de propósitos sagrados. Trabalharia, espalharia muito longe a vibração das verdades eternas. Contudo, aos primeiros contatos com o serviço, a excitação psíquica fez rodar o mecanismo de minhas recordações adormecidas, como o disco sob a agulha da vitrola, e lembrei toda a minha penúltima existência quando envergara a batina sob o nome de Monsenhor Alejandre Pizarro, nos últimos períodos da Inquisição espanhola. Foi então que abusei da lente sagrada a que me referi. Então ele começou a abusar daquela lente sagrada que tinha sido dada a ele como um acréscimo de misericórdia, para que ele pudesse trabalhar melhor. A volúpia das grandes sensações, que pode ser tão prejudicial como o uso do álcool que embriaga os sentidos, fez-me esquecer os deveres mais santos. Bafejaram-me claridades espirituais de elevada expressão. Desenvolveu-se-me a clarividência, mas não estava satisfeito senão com rever meus companheiros visíveis e invisíveis no setor das velhas lutas religiosas. Impunha a mim mesmo a obrigação de localizar cada um deles no tempo,
fazendo questão de reconstituir-lhes as fichas biográficas, sem cuidar do verdadeiro aproveitamento no campo do trabalho construtivo. A audição psíquica tornou-se-me muito clara. Entretanto, não queria ouvir os benfeitores espirituais sobre tarefas proveitosas, e sim interpelá-los ousadamente no capítulo da minha satisfação egoística. Despendi um tempo enorme, dentro do qual fugia aos companheiros que me vinham pedir atividades a bem do próximo, engolfado em pesquisas referentes à Espanha do meu tempo. Exigia notícias de bispos, de autoridades políticas da época, de padres amigos que haviam errado tanto quanto eu mesmo. Não faltaram generosas advertências. Frequentemente, os colegas do nosso grupo espiritista chamavam-me a atenção para os problemas sérios da nossa casa. Eram sofredores que nos batiam à porta, situações que reclamavam testemunho cristão. Tínhamos um abrigo de órfãos em projeto, um ambulatório que começava a nascer e, sobretudo, serviços semanais de instrução evangélica nas noites de terças e sextas-feiras. Mas qual? Eu não queria saber senão das minhas descobertas pessoais. Esqueci que o Senhor me permitia aquelas reminiscências não por satisfazer minha vaidade, mas para que entendesse a extensão dos meus débitos para com os necessitados do mundo e me entregasse a obra de esclarecimento e conforto aos feridos da sorte. Então, tudo aquilo foi dado a ele não para satisfazer a sua vaidade, mas que ele pudesse ser mais útil no socorro a todos esses, na construção, como ele fala aqui, os órfãos que esperavam aquele abrigo. Então ele precisaria usar dessa percepção maior que foi outorgada para ele por acréscimo de misericórdia, para que ele fosse mais útil, para que ele pudesse fazer mais coisas. E não, ele resumiu tudo aquilo para si mesmo. Então ele começou a aguçar cada vez mais a sua curiosidade a respeito do passado. E continuando, contrariamente à expectativa dos abnegados amigos que me auxiliaram na obtenção da oportunidade sublime, não me movi no concurso fraterno e desinteressei-me da doutrina consoladora que hoje revive o Evangelho de Jesus entre os homens. Somente procurei a rigor os que se encontravam afins comigo desde o passado. Nesse propósito, descobri, com evidentes sinais de identidade, personalidades outrora eminentes em relação comigo. Reconheci o senhor Higino de Salcedo, grande proprietário de terras, que me havia sido magnânimo protetor perante as autoridades religiosas da Espanha. Eu o vi reencarnado como proletário inteligente e honesto, mas em grande experiência de sacrifício individual. Então, ele reconheceu no passado aquela personalidade que ajudou muito a ele, mas ele viu que ele estava assim, ele era, apesar de ele era honesto, né, inteligente, mas ele passava por situações difíceis, por um sacrifício individual. E ele continua, revi o velho Gaspar de Lourenço, figura solerte de inquisidor cruel, que me quisera muito bem reencarnado como um paralítico e cego de nascença. Então, ele reconheceu aquele que também gostava dele, né? Esse Gaspar de Lourenço, como uma figura cega e paralítica. Olha a lei de ação e reação aí. E desse modo, meu amigo, passei a existência de surpresa em surpresa, de sensação em sensação. Eu que renascera recordando para edificar alguma coisa de útil,
Transformei a lembrança em viciação da personalidade. Perdi a oportunidade bendita de redenção. E o pior é o estado de alucinação em que vivo. Com o meu erro, a mente desequilibrou-se e as perturbações psíquicas constituem doloroso martírio. Estou sendo submetido a tratamento magnético de longo tempo. Nesse momento, porém, o interlocutor empalideceu de súbito. Os olhos, desmesuradamente abertos, vagavam como se fixassem quadros impressionantes muito longe da nossa perspectiva. Depois cambaleou, mas Vicente o amparou de pronto e, passando-lhe a destra na fronte, murmurava em voz firme: Joel, Joel, não se entregue às impressões do passado. Volte ao presente de Deus. Profundamente admirado, notei que o convalescente regressava à expressão normal, esfregando os olhos. Então, nós vimos aqui o mau uso que Joel fez da sua experiência aqui na Terra. Ele, como todos os outros, foi ajudado antes, durante a encarnação. A sensibilidade nele foi aguçada para quê? Para que ele pudesse ressarcir as dívidas, para que ele pudesse perceber a extensão dos seus erros, e que ele pudesse perceber o quanto ele devia ainda à justiça divina. Então, é aquela parábola dos talentos de Jesus. Ele enterrou o seu talento na terra. O talento dele foi o quê? Foi aquela percepção maior, foi aquela recordação, mas tudo isso com uma finalidade do bem, do auxílio. E ele acabou enterrando aquele próprio talento na terra. Ele acabou fazendo com ele um mal, com ele e com todos aqueles que dependiam dele, para que eles pudessem ser consolados, melhorados. Então, essa existência de Joel, ela foi desperdiçada, né? Então, isso acontece com todos nós aqui. Nós, quando vimos a Terra aqui, sempre com a função do bem, do maior ao menor, é segundo as nossas necessidades. Nós temos que compreender, nós temos que receber esse auxílio, mesmo diante de sofrimentos maiores. Temos que saber que tudo aquilo está sendo vigiado, tudo aquilo está sendo, de alguma maneira, protegido. A nossa existência está sendo protegida, ela é encaminhada. Só que o nosso livre-arbítrio muitas vezes vai estragar tudo isso, como no caso do Joel. Um talento tão maior que foi entregue a ele, para o bem, ele enterrou na terra e perdeu os frutos. Bom, então, como sempre fazemos, né? Nós vamos terminando por hoje, né? Esse capítulo 10, que foi de muito proveito, acredito, a todos nós, né? E nos encontraremos daqui a 15 dias com o próximo capítulo do livro Os Mensageiros. Até lá, fiquem com Deus e muito obrigada.